Se você precisa de um controle de velocidade para um motor de parafusadeira ou outro motor com mais potência, esse circuito vai lhe atender muito bem. E você já sabe, você pode acessar toroid.com.br, encomendar o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Também tigercomp.com.br, a loja fera em componentes para os seus componentes eletrônicos. E lá tem o cupom WRKIDS para obter desconto. Estamos aqui para mais uma clássica de sexta, então estão prontos para mais essa legendária? Let's get started! Esse é um circuito que você pode utilizar em várias situações onde precisa de um circuito controlador, que utiliza um microcontrolador, um circuito digital discreto de baixa potência, sensível em muitas ocasiões, e uma etapa de potência que vai consumir certa corrente. Eu tenho um isolamento galvânico, como você vê aqui, com o optoacoplador. Estou utilizando o PC817, você pode utilizar outros modelos. Eu vou usar o PIC12F675 para a parte lógica, que basicamente gera um PWM por software. Quando eu ligo o dispositivo a 5 volts, o PWM incrementa passo a passo até atingir o valor ajustado no potenciômetro. Isso me dá uma partida suave do circuito, com o incremento do sinal PWM. Depois disso, eu posso ajustar o duty cycle do PWM a partir deste potenciômetro. Na prática, eu vou utilizar um trim-pot, como sempre, para facilitar ali a ligação e os ajustes, mas no seu circuito final, você pode ligar um potenciômetro de 100 kΩ. O sinal PWM aciona o emissor infravermelho, como é uma frequência um pouco mais baixa, ali em torno de 900 Hz por aí, eu consigo ter um sinal PWM na saída do optoacoplador. O fototransistor está ligado aqui com o seu coletor na fonte de 10.8 volts, porque é a tensão nominal do motor que eu vou controlar. Podem ser outras tensões, de acordo com o seu motor, tranquilamente, 12 volts, 9 volts e por aí vai. Então eu saturo o transistor, eu gero um PWM que a partir do driver formado por Q1 e Q2, aquele arranjo tradicional para driver de MOSFET low side, eu vou acionar esse MOSFET. É um MOSFET que eu sempre recomendo que você tenha no estoque, porque ele suporta um bom nível de corrente, inclusive correntes de pico elevadíssimas, que é o IRF3205. 10 ohms aqui, polarização de gate, como já estudamos, e o 10K garante que ele esteja desligado, caso exista uma falha na etapa lógica, então, por segurança, o MOSFET fica desligado. Reparem nos desenhos de GND, aqui os grounds do circuito, que são diferentes. Quando você vê um esquemático cujos grounds têm desenhos diferentes, que é o caso aqui, existe um completo isolamento galvânico entre os GNDs. Então esse GND aqui é eletricamente desconectado desse GND aqui. Isso é importante para evitarmos ruído que pode retornar pelo ground do circuito. Então, por isso que nós provemos este isolamento total aqui, usando um optoacoplador. Então o MOSFET aciona o motor vai conectado aqui no seu gate, vai conectado no seu drain, o terminal dreno. Tem um diodo aqui para evitar os ruídos reversos. Eu estou utilizando um N5408 para 3 amperes, que é um motor de 2.5 amperes. Os picos reversos tendem a esquentar esse diodo, e na prática você vai ver isso. Eu vou mostrar o aquecimento desses componentes, porque eu vou utilizar um N4007 apenas para o teste prático. Veremos depois. O seu circuito deve usar um 5408. E um capacitor de 100 nano em paralelo também com o motor sempre é recomendável. O hardware é esse. Você tem ele para download aí na descrição como de costume. E eu fiz o software na linguagem C. Não é novidade para a galera que estuda o nosso curso definitivo de linguagem C, também de microcontroladores PIC, onde eu ajusto o ciclo ativo do PWM que foi implementado por software. A interrupção do timer 0, que está aqui. Então, quando ocorre o overflow, eu limpo a flag, como o fabricante nos pede. Eu verifico o nível lógico da saída PWM. Então, se for 1,
eu atualizo o DUT positivo e desligo essa saída. Sendo 0, eu atualizo o ciclo ativo negativo, DUT cycle negativo, que é o tempo em nível lógico baixo, ou seja, o valor FF menos o conteúdo atual de DUT. E aí eu ligo a minha saída. Este é o algoritmo para gerar um PWM por software. A interrupção ocorre e com o tempo de overflow eu determino a frequência. Então nós temos aqui as configurações utilizadas. Prescaler, timer 0 incrementa com ciclo de máquina, que é 4 MHz. Aqui estão os fuse bits, então eu tenho um oscilador interno no PIC, 4 MHz, sem watchdog, com power up, sem master clear, não preciso conectar nada no botão de reset, e sem brown out, e também sem as proteções. Interrupção global, timer 0. Configuro como saída, inicio desligado e chamo soft start, essa função que gera o DUT incremental no início do processamento, que é um loop infinito, incrementando a global de DUT cycle, com um tempo aqui de incremento, uns 10 milissegundos. Quando atingir o valor ajustado no conversor AD, eu processo um break, que vai encerrar esse laço for infinito, e eu sigo o processamento no loop infinito de fato do sistema, que é esse while com o parâmetro 1, onde eu vou atualizando o meu DUT cycle com esta função. Esta função aqui faz a leitura do conversor AD do PIC, normalizado para 8 bits, por isso essa divisão por 4 que vemos aqui, e o ADC val conterá então um valor entre 0 e 255. Se for maior que 240, eu desligo o PWM, ligo 100% o pino de saída, então ele fica em nível alto. Se não, esse else if aqui, eu verifico se for menor que 15. Vamos desligar o PWM e colocar low no pino de saída. Else, ou seja, em outros casos, eu mantenho o PWM ligado e atualizo a minha global de DUT cycle com o valor do conversor AD normalizado para 8 bits. PWM on, ele desliga aqui, ele liga o timer 0 para incrementar com o ciclo de máquina e liga a interrupção dele. PWM off faz o timer 0 parar de incrementar com o ciclo de máquina e desliga a interrupção do timer 0. É isso que temos para hoje, esse software bem tranquilo aqui, bem funcional, também está para download. Convido todos para virem na bancada validar o circuito. Aqui está o circuito, o PIC já gravado, o trim-pot para ajuste. De novo, você pode substituir por um potenciômetro. Sinal PWM é gerado nesse pino, eu aplico no optoacoplador, saída dele vai no MOSFET driver. Aqui está o MOSFET com dissipador pequeno, mas eu recomendo que você utilize um dissipador maior para esta aplicação, se for utilizar por mais tempo. Então, aumente o tamanho desse dissipador de calor. O diodo está aqui. Como eu mencionei, estamos usando um N4007 porque ele encaixa aqui na protoboard. Por causa disso que eu estou utilizando, mas eu vou testar por pouco tempo. Então, minutos rodando, aqui não tem problema em deixar esse diodo. No seu circuito final, use um N5408 como mencionado. Os demais capacitores do circuito, para desacoplamento, sem micro aqui para uma filtragem da fonte de 5 volts, e eu chamo a atenção de você que eu tenho a fonte de 5 volts à esquerda, que é esta barra aqui, e o seu GND é esta barra de cima da protoboard. A fonte de 10.8 volts está à direita aqui, veja, estou mexendo aqui nela, e a barra de 10.8 vem aqui em cima, aqui está o motor, eu já vou mostrar para você também. E o GND está aqui, ó. Então aqui está o GND da fonte de 10.8 volts, como você pode observar, são GNDs independentes, bem como as fontes, é claro. Vamos ligar, vamos ver o sinal PWM, inicialmente sem o motor, e aí depois eu mostro para você o motor girando. Vamos usar duas fontes de alimentação independentes, aqui está a BK Precision, o canal 3 está configurado para 5 volts,
limitado a 300 mA. Depois eu já vou ligar para você ver o sinal PWM. Esse é o motor que eu vou utilizar, é um motor da Bosch, um motor que consome uma boa corrente aí do circuito para 10.8 volts. Um motor bem robusto, como você vê aqui, mas vamos conseguir controlar com esse circuito tranquilamente, então fazer o controle de velocidade do mesmo. É um modelo para parafusadeira que a Bosch oferece. Então vamos configurar a fonte de alimentação. Vamos com a fonte Agilent para o motor, eu vou ajustar aqui a tensão nominal do dispositivo, 10.8 volts, vou deixar o limite aí em 7 amperes mesmo. Eu já posso, não vou ligar ela ainda porque eu quero mostrar para você primeiro o PWM. Vamos medir o PWM, para isso eu ligo o canal amarelo do osciloscópio na saída do PIC e libero a saída da fonte de 5 volts. Você vê aí o PWM incrementando. Então, muito legal esse efeito. Ajustando o trim-pot, eu consigo variar de 0 a 100%. O PWM está em torno de 1 kHz, como você pode ver. Então, consigo ajustar muito bem aí o ciclo ativo do meu sinal. Então, eu vou deixar nesse ponto de ajuste aqui. Desligo o circuito, ligo de novo, está aí o PWM incrementando. Então essa partida suave é interessante para motores de potência, que você sabe que um motor mais potente como esse aqui sempre provoca picos de corrente ao ligarmos, porque ele precisa sair da inércia. E se eu tenho um PWM incremental assim, eu tenho uma partida suave do meu motor. O que eu vou fazer agora é desconectar brevemente o motor do circuito e eu vou ligar aqui na saída do MOSFET Driver o osciloscópio e o GND vem nesse GND aqui. Vamos liberar a fonte de 10.8 volts e temos aqui o PWM que vai para o MOSFET. Então, ajustando aqui, eu consigo também variar o ciclo ativo de 0 a 100%. Desligando o PIC e ligando novamente, eu tenho aquele efeito incremental da mesma forma. Vamos testar agora com o motor. Eu vou desligar o PIC. Vamos conectar o motor na fonte. E aí vamos ligar de novo. E aí está o motor girando, como você pode ver. E eu consigo ajustar a velocidade facilmente aqui, até zerar completamente, ou até o valor máximo do motor. Vamos para mais um teste aqui quando eu ligo o circuito digital. Ele garante essa partida suave do motor. Vamos verificar o aquecimento do circuito agora com a câmera térmica. Ele está parado, mas você vê, como eu já utilizei o motor, eu vejo ali o seu eixo aquecido. Agora eu vou ligar o motor, pegar aqui a chave e ajustar o trim-pot. Consigo ver claramente o que aquece, que é o nosso MOSFET. Vejo o dissipador de calor aqui. Está em torno de 30 graus Celsius. E o que chama a atenção é que os contatos da protoboard estão aquecendo também. Conseguem ver aí o mapa de calor? Nós temos ali o diodo mais acima, para você ver aí. E o restante do circuito nem aparece aqui no mapa de calor. O que aquece mesmo, obviamente, o MOSFET, o diodo e, nesse caso aqui, a trilha da protoboard, que se você fizer uma placa de circuito impresso, você tem que cuidar e prevenir essa trilha que vai acionar o motor. Reduzir agora, você vê os elementos aquecidos aí na tela, mas tudo dentro dos conformes.
E assim concluímos mais uma Clássica de Sexta aqui no canal. Você pode pedir nos comentários conteúdos para clássicas futuras, deixe como sugestões e também comente se quer mais aplicações como esta aqui para controle de motores de maior potência. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Isso conclui mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta aqui no canal. Maratone sempre os nossos conteúdos. Se inscreva por aqui, deixe seu like. Tenham todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!